geometria da unidade 4. Mas não é para fazer, não. Mas eu já fiz faz muito tempo. Tá bom. Então, ó, crianças, história. Cadu, onde você vai, Cadu? Peguei no pulo. Professora, é só ligar o vídeo. Quando quiser fazer as trilhas, eu tenho que esperar minha mãe chegar. Mas você já fez alguma, Igor? Não. E o simulador? Igor, você vai ficar sem nota. Eu não sei o que é para baixar aqui. Olha o vídeo que a Pro fez junto com vocês. Bom, crianças, vamos lá, ó. Unidade 4. Estamos aqui na página 19 de História. Brasil, um país de muitos caminhos. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês o livro, porque eu acredito que é mais fácil para a gente acompanhar. Claro que é mais fácil. Eu posso ler esse textinho que tá aqui? Pode ler sim. Pode? Tá. Pode começar. Tô indo. Tá. Neste capítulo, você vai estudar como e por quais motivos as pessoas se deslocavam pelo atual território brasileiro. Nesse estudo, você poderá identificar transformações na natureza, nos modos de vida e no comércio e na circulação de produtos. Por fim, você vai descobrir como esses deslocamentos contribuíram para a formação do Brasil. Isso. Lembra que lá no bimestre passado, no primeiro bimestre, nós trabalhamos as migrações? Sim. Lembram disso? Então, aqui nós vamos ver mais alguns motivos que levavam as pessoas a se deslocarem de um local para outro no nosso território, tá? No Brasil. Eu já pensava nisso. Ótimo. Então, vocês vão entender que tem um pouco a ver com a migração. Agora, vocês vão lá para a página 21, página 20, desculpa. Todo mundo está aí na página 20? Claro que nós estamos. Ótimo. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e já vou passar as orientações. Todo mundo está vendo a tela, certo? Sim. Deixa eu tirar aqui. Eu, pelo menos, estou vindo. Ele tá tocando Qual que é o nome desse negócio? Violão. Ukulele. É um ukulele, não é um violão. Ó, são muitos os personagens dessa história. Pessoas comuns que viveram no passado e contribuíram para a formação da atual população brasileira. Então, crianças, como nós já vimos em história, nós começamos a falar um pouquinho nesse bimestre dos índios, que eles viviam aqui no Brasil. Depois falamos da chegada dos portugueses, o que os portugueses trouxeram de bom, mas também o que eles trouxeram de ruim, o que eles fizeram de ruim para os índios. E aí nós vamos falar agora sobre as transformações que o nosso território, né, que o nosso país sofreu ao longo dos anos. E aí a gente vai ver que tem muitas pessoas, assim, muitos povos, muita cultura que ajudaram nessas transformações, tá? Vamos começar então, vocês vão fazer a leitura dessa imagem, ou seja, vocês vão observar a imagem. É uma reprodução da obra O Violeiro, do artista Almeida Júnior, criada em 1899. Então, observem bem aí essa imagem. E aí, com base nessa leitura visual de vocês, vocês vão responder essas questões aí da página 20. Ok. Rapidinho, porque isso daí é bem tranquilo de fazer. São só 3. Vai. É rápido que a moto tem. Que é rápido que a moto tem. Peraí. E não tá na frente. Fica na frente. Que barulho. A moto vai devagar. Oi.
O que é retrato? Retrato? Retratar é um retrato. O que a obra... É uma foto. O que o artista procurou retratar na obra? O que ele quis passar com essa obra? Ele tocando violão? Hã? Ele tocando... Tocando Sora, violão. E a Ô, mulher? Sora, A mulher eu tá já fazendo sei. o quê? Cantando. Isso. Ô, Sora, eu acho que ele quis retratar como eles viviam naquela época. Não é, Também. Sora? Isso. Como eles viviam naquela época. Daí você pode complementar. Olha, O que o homem tá fazendo? Uma música. Uma música. Ô, Sora, como você escreve o ukulele? U-C-U-L-E. Ah, não, tem mais L. Gente, mas isso daí é uma viola. Viola não. Não é um ukulele. É uma viola. Não é Eles violão. estão fazendo uma música. Bom. Eles estão fazendo... É um áudio aí, um negócio. Ora, Igor, você já respondeu? é uma música, né? Que eles estão É fazendo. mais legal que isso. Ele tá cantando, né? Deixa eu achar o jogo. Uma música. Não tá tocando, ele tá cantando. Eu sei, só que sabe por que eu acho que ele queria mostrar como eles viviam naquela época? Porque as roupas, eles não usam esse tipo de roupa. E também a gente não usa esse tipo de chapéu. Não é verdade? Sim. É, João Lucas. Você nem tá falando sobre A cabeça. cabeçora. Tá bom. Eu, Gustavo, acabou no nome. Acabei primeiro, Igor. Eu tô mudando meu nome, porque foi na mesma hora. Não, eu acabei, depois de um segundo você acabou. Não, é Ou foi na mesma hora mesmo? Eu foi na mesma hora. Não. O bebê é chato. Eu tenho que apertar o botão de tirar do mudo, porque eu deixo no mudo a aula inteira. Ô, Igor, olha a minha tela. Calma aí, deixa eu chegar na sua tela. Vai, pode mostrar. Mas por Deus, papai. É o Mini. Eu consegui, derrubou só um pouco. Todo mundo terminou? Sim! Faz tempo. Tem Então vamos lá. Podemos passar já para 21? Não, vamos corrigir. Calma. Sora, a última matéria que a gente vai fazer hoje é história ou é outra? Sim. História. Ah, Lorena, obrigada. responde a primeira questão para a Pro. Peraí, hoje não ia ter inglês? O inglês, a Pro, acho que ela manda vídeo para vocês, né? ela manda vídeo e pede pra gente usar os livros que a gente tem. Aí a gente faz. Lorena, pode responder a primeira questão. Eu não fiz, eu não entendi a primeira questão. Responder, Sora. Hoje, muda a massagem. Lorena, você não tinha me respondido? Posso O que o artista procurou retratar na obra? Você não tinha respondido. Também com o doutor. Sora, posso responder? Pode. Uma música. Batman. Quem que é essa pessoa falando? Dá pra se mudar? Tem O botão. que mais, gente? Uma música, eu pus. Como eles viviam naquela época? Então, responder, vocês precisam responder completo. Vocês não estão respondendo de forma completa. Ó, observa aí o artista. O que ele está retratando na obra? Teve gente que respondeu sim. Foram representados um homem fazendo o quê, gente? Tocando a viola e a mulher cantando. É só observar aí o quadro. O homem está cantando. Não, o homem tá O tocando. homem está tocando a viola e a mulher cantando. É Pela uma música. boquinha dele também, olha a boca dele. Dá a impressão também que ele está
tentando cantar alguma coisa. A letra B. Verdade. Que instrumento musical foi representado? Viola. Viola. Você conhece alguma música com esse instrumento? Não. Que eu saiba. Ô, Sora, sabe. eu tenho um violão. Ô, Sora, eu tenho um violão, mas eu não sei nenhuma música com ele. Tá. Bruno, Oi, meu pode pai falar. toca muita viola e eu toco ukulele. Verdade. Gente do céu. Que legal. Dá pra ver que uma garota da sala tem talento. Verdade. Eu toco violão. Muito legal. Quem que tá falando? Marino. Que show. Dá pra Peraí. gente fazer um show de talentos quando voltar. Eu vou ter que levar o videogame pra escola. Ai, videogame, que graça. O meu vai ser Videogame não jogado é talento, tá? Videogame Também é vício. É sim, é Não, talento tem gente que sim. tem talento em jogo. Tipo buga. Ô, Sora, tem Eu vou trazer Lá o vem. meu... Lá meu vem. Fortnite, então. Lá vem mesmo. Ô, Sora, tem campeonato que se você ganhar, você ganha 3 milhões de dólares. Nossa. É verdade. É verdade. Sério? Ô, Sora, Fez ô, um Sora, milhão. Crianças, Eu dei vamos lá. Crianças, olha o Professora. foco. Crianças, olha o foco. Vocês, às vezes, ao invés de prestar atenção na aula, ficam falando coisas que não tem muito a ver naquele momento. Então, vamos ter foco. Vocês não prestam atenção na aula, a Pro tá explicando, pediu para vocês observarem, pediu para vocês responderem. Ninguém respondeu de forma adequada. Ninguém tá falando de jogo aqui. Então, faça favor. Agora, a letra D da página 21. Leia as imagens e identifique a construção que utiliza matéria-prima semelhante à mostrada na obra de Almeida Júnior. Qual dessas duas imagens aí da página 21 é semelhante à da página 20? A primeira ou a segunda? Primeira. A primeira, muito bem. Faz um xizinho aí no quadrinho. Aí nós temos aí um Você Sabia. Você sabia? Muitas casas do interior paulista, mineiro e nordestino são feitas de barro. Elas são conhecidas como casas de taipa ou de pau a pique e feitas aproveitando-se da grande quantidade de barro que existe na região. Esse tipo de construção ameniza o calor que vem de fora, deixando o ambiente mais fresco. Aí aqui tem um outro quadradinho que ele fala assim, ó. No início deste capítulo, você pôde observar a obra O Violeiro, criada pelo Almeida Júnior. Nela, o artista procurou retratar a cultura caipira, referente a um jeito próprio de viver, típico dos moradores do interior paulista. Então, nessa obra aí em particular, o que o autor ele quis retratar? A forma que as pessoas viviam antigamente. Um jeito típico dos moradores do interior paulistano, tá? Tudo bem até aí? Tá, tudo bem. Meninos, eu acho bom se concentrarem e parar de pensar em jogo. E eu vou mandar a WhatsApp para algumas crianças que não estão fazendo dever e que ficam jogando até altas horas da noite. Ô, Sora, não é todas. Tipo o Igor. Alguém dedurou. Ô, Sora, Eu não ô, a minha também. Foco, voltando Sora, aqui, ó. O início da criação de gado e a expansão do território. Todo mundo tá aí na página 21? O início da criação de gado e a expansão do território. Eu vou pedir agora que todos leiam. Vou chamar um por um. Começando pelo Pedro Souza. Pode começar, Pedro. Vai! Pronto, gente. Conforme você estudou anterior. Senhora, é para ler. Aí mesmo. Conforme você estudou anteriormente,
os portugueses se estabeleceram no litoral brasileiro e se dedicaram à extração do pau-brasil. Com o desenvolvimento de novas atividades comerciais, como o plantio de cana-de-açúcar, foram surgindo vilas onde diversas pessoas passaram a morar, incluindo portugueses. Em Portugal, no ano de 1530, foi organizada uma expedição para explorar as riquezas das terras brasileiras, que foi liderada pelo português Martim Afonso de Souza. Isso. Então, vamos lá, crianças. Nós vamos começar aqui, então, falar um pouquinho dessa criação do gado e a expansão do território. Expansão de território é os povos que eles foram se espalhando pelo território brasileiro, tá? Em todas as regiões do nosso país, são 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, tá? Então, desculpa. Aqui nós começamos a ver que os portugueses, eles se estabeleceram no primeiro momento lá no litoral brasileiro e eles se dedicaram à extração do pau-brasil. Com o desenvolvimento de novas atividades comerciais, como o plantio da cana-do-açúcar, foram surgindo vilas onde diversas pessoas passaram a morar, incluindo os próprios portugueses, tá? Então, quando os portugueses chegaram aqui no nosso país, lembra que nós falamos que eles ficaram num primeiro momento lá no litoral, porque era perto das embarcações. As embarcações chegavam, né? Os navios chegavam, eles conseguiam colocar o pau-brasil, levavam aquilo embora e toda vez que chegava a mercadoria, eles estavam ali perto. Com o passar dos anos, né, com o tempo, eles foram mudando os seus lugares de moradia. Por quê? Eles começaram a plantar cana-de-açúcar, outros alimentos, e aí eles foram se espalhando pelo território, tá? E aí que eles foram fazendo o quê? Povoações, foram surgindo as vilas. Outra coisa, lá em Portugal, no ano de 1530, foi organizada uma expedição que ela foi liderada pelo português Martim Afonso de Souza. Essa expedição, ela serviu para explorar as riquezas brasileiras, tá? As riquezas das terras brasileiras. Página 22. Ô, Sônia, agora já é 4h14, sabia? Tudo bem, João Luca. Não precisa falar o horário, meu anjo. Vamos se concentrar na aula. João Guilherme, pode ler aqui. Ao chegar a essas terras, os portugueses estabeleceram-se em locais próximos ao litoral. E em 1532 foi fundada a primeira vila denominada São Vicente, na região onde se encontra o atual estado de São Paulo. Isso. Então, a primeira vila fundada foi a Vila de São Vicente. São Vicente fica perto de uma cidade que o Igor adora. Qual é essa cidade, Igor? Santos! Isso! A parte do meu pai mora lá, Sora. A parte da minha mãe mora em Santos, a parte do meu pai mora em São Vicente. Sora, podia ser Los Santos. Podia ser Los Santos em Los Angeles. Então, aqui, ó, vocês estão vendo essa imagem? Esse quadro maior é a Vila de São Vicente. Ó, e ó como era escrito. Saint Vicente. Aí foi reproduzido aqui, ó, esse pedacinho, aqui um pouquinho maior. E aqui é a cidade de Santos, tá? Então, aqui a primeira vila construída, fundada, foi a Vila de São Vicente.
O Igor não vai esquecer disso, né? Em que ano foi fundada essa vila, gente? 1532. Isso, por quem? Por São Martim. Martim de quê? Afonso de Souza. Isso, Martim Afonso de Souza. É meio esquisito Agora esse eu vou nome. cortar o cabelo. Tá bom, Gu. Depois você assiste o final da aula lá no YouTube, tá? Bom corte. Tchau. Então, ó, essa Corte. vila estava localizada próxima ao Porto de Santos, onde os produtos e as matérias-primas eram transportados para Portugal. Pode continuar a leitura aqui, Igor. Em outras regiões... Em outras regiões também surgiram vilas como Olinda, em Pernambuco. No ano de 1535, em Salvador, na Bahia, em 1549. Tempos depois, Salvador se tornaria a primeira capital do Brasil. Em diversos locais ocupados, mesmo distantes um dos outros, plantava-se cana-de-açúcar para a produção de açúcar, que era enviado para a Europa. O solo não era adequado para o plantio de cana-de-açúcar. Por isso, foi desenvolvida a criação de gado bovino. Isso. Então, vamos lá. Em algumas regiões também surgiram as vilas, tá? Não foi só na região de Santos que surgiu a vila. Lá em Olinda, que fica em Pernambuco, em 1535, e em Salvador, na Bahia, em 1549. Tempos depois, Salvador se tornaria a primeira capital do nosso país. Então, essa página aqui, página de prova, viu? Podem até anotar aí, prova. Ô, Sora! São Sora, sabia que na informações Bahia- importantes. Ô, Sora, você sabia que na Bahia existe um inseto que, quando você é picado por ele, depois quando você cresce, você tem sérios problemas por causa da picada do inseto? Ah, é? Pessoas da minha família já foram picadas. Qual é o inseto? Eu não sei o nome dele, só que eu sei que uma pessoa foi picada e agora não consegue abrir a mão fechada. Nossa. Ela perdeu o comando de abrir a mão. Entendi. Uma das mãos dela. Na Bahia? Agora tá fechada. Sora, Na Bahia. Esses insetos ficam em lugares que é mais interior. Mas não é todos os Oi. lugares que é interior. sabe Fala. uma coisa que tem muito em Santos? Ah, Velhinho. é mesmo. Quase todo mundo que mora em Santos é velhinho. É mesmo, né? O pessoal... E sabe por quê, né? Sim, o prédio da minha avó, que ela mora, só tem velhinho lá. É. Porque o pessoal se aposenta e quer morar na praia. É uma... Eu já fui para Santos. É uma delícia, né? Crianças, então vamos voltar aqui, ó. Então, além da Vila de Santos, que surgiu em 1532, foram passando os anos e outras vilas surgiram lá na região nordeste do nosso país. E vocês percebem que é próximo ao litoral, né? Por conta do porto, que era mais fácil chegar a mercadoria e também despachar a mercadoria para Portugal. Em diversos locais ocupados, mesmo distantes uns dos outros, plantava-se cana-de-açúcar para a produção do açúcar. E a cana ela era enviada para a Europa. Entretanto, tem locais, né? Tinham locais aqui no nosso país que a cana-de-açúcar ela não vingava, ou seja, o plantio de cana não ia para frente. Por quê? O solo não era adequado para a cana-de-açúcar. E aí, o que as pessoas começaram a fazer? Criar o gado bovino. Por isso que a gente tá no nosso título é o início da criação de gado. Então, a criação do gado bovino iniciou-se porque eles perceberam que a cana-de-açúcar, quando era plantada em alguns lugares, ela não dava certo, não conseguia ir para frente, tá? Então, aqui nós temos um Você Sabia? A cana-de-açúcar e os animais boi e vaca não são naturais das terras brasileiras. A cana é originária da Índia, um país da Ásia. O português Martim Afonso de Souza
Ele foi a pessoa responsável por trazer as primeiras mudas desse vegetal da Ilha da Madeira para estas terras. E a mulher dele, a Ana Pimentel, mandou vir as primeiras cabeças de gado bovino na ilha de Cabo Verde. Então, olha que legal. O Martim Afonso de Souza, ele tinha uma visão para aquela época muito boa. Ele conseguiu trazer mudas de cana-de-açúcar para o nosso país para fazer a plantação e a mulher dele conseguiu trazer as primeiras cabeças de gado. E ela trouxe essas primeiras cabeças de gado da ilha de Cabo Verde. Outra informação aí para gente. A rapadura é um doce feito da cana-de-açúcar, um quitute muito comum no Brasil, mais originário das Ilhas Canárias. É comum aqui no nosso país, porém não é do Brasil, tá? No Brasil, a rapadura ou raspadura, por ser resistente à umidade, era facilmente transportada até os portos, de onde seguia para a Europa. E esse doce, né, essa rapadura, ela ia muito para a Europa. Alguém já comeu rapadura? Eu acho muito doce. Minha avó sempre me dá, porque minha avó também adora. Eu acho ela um pouco doce, demais. Um pouco doce demais. Minha mãe perguntou se a aula já tá acabando. Não. Por quê? Então, vamos lá. No Brasil, o gado bovino era usado em diversas atividades. Conheça as principais. Vamos ver as principais atividades onde era utilizado o gado bovino. Vamos lá. Sara Barbosa, pode ler. Quê? Leia para Pro. Aqui, né? Página 23. Página 23. Isso, Sara, você não está acompanhando, hein? Eu não tô te ouvindo. Vamos lá, crianças. Página 23. Pessoal, não adianta vocês ficarem na aula e não estar acompanhando a Pro. No Brasil, o gado bovino era usado em diversas atividades. Vamos conhecer as principais. Primeiro, transporte de pessoas e mercadorias pelo território. Movimentação dos engenhos de madeira que moíam a cana-de-açúcar para produzir o açúcar. Obtenção de alimentos, a carne, o leite e o queijo. Obtenção de couro para a produção de roupas e utensílios, como embalagens, bolsas e chapéus. Aí nós temos aqui um interpretando. Podem fazer essa página 23. A número 1, a B e a número 2. Respondendo. Ô, Sora, já fiz a B da 1. Da página 23. Guilherme, Guilherme não. Igor, você já terminou? Não é para fazer brincadeira, é para realizar atividade. Eu sou o P.
Sou Pronto, crianças? Não. Não? Anja, não. 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 Não, eu ainda tô na B. Ó, crianças. Todo mundo tá me ouvindo? Sim. Então, ó, já tá praticamente dando o nosso horário aí de finalizar a aula. Vocês vão ficar aí para terminar essa página. Na próxima aula de história eu vou corrigir, tá bom? Tá bom. Então, falta só isso daí para vocês terminarem. Até amanhã. Não esqueçam de fazer as trilhas e o simulado. E comecem a ler o livro paradidático. Eu vou ler. É bom que vocês Professora. tenham a leitura também. O livro eu vou ler de boa. O difícil vai ser fazer as trilhas porque eu tenho que esperar minha mãe chegar. Tá Eu vou bom. fazer, eu vou ler várias Sora. vezes, Sora. Tá. Sora, posso falar? Tá, mulher. Sora, pode sair? É porque Pode, hoje meu pai pode e minha sair. mãe saíram. Eu vou tentar fazer eu já a trilha hoje. Faz a trilha, não esquece. Ah, Sora, Eu vou tentar. Marina, Tchau, você Sora. fica aqui com a Prom. É a Marina que queria falar comigo no final, né, Mar? Tchau, meus amores. Ô, Sora, só uma coisa. Até Tchau, amanhã. gente. Ô, Sora, Até Gente, amanhã. Para de falar junto. Sora, só uma coisa. Aqui no meu condomínio, a gente faz feira, a gente faz uma feira a cada terça-feira. A gente fazia antes da quarentena.